noite a todos os irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então nós estamos aqui para mais uma vez, aqui no Lar da Família Cristã, nós realizarmos o nosso Evangelho online. Nós sempre rogamos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos assiste, para que possamos ter inspiração, para que possamos ser assistidos nesses momentos e que possamos abrir as nossas mentes para o aprendizado. Saudamos a todos e vamos fazer então a nossa prece. Senhor Jesus, auxiliar-nos para que possamos melhorar dia a dia, para que possamos ter fé, confiança em tudo aquilo que nós encontramos nas nossas vidas, que possamos fazer as melhores escolhas. E assim agradecemos a oportunidade do estudo da noite e passamos ao Evangelho da noite. Então nós vamos refletir baseado no livro O Despertar do Espírito, né? Que foi ditado por Joana de Ângeles e recebido por Divaldo Franco. Então nós aqui na casa estamos nos baseando nesse livro. É claro que esse livro ele é bastante profundo, uma leitura simples não é o suficiente, a gente teria que ler várias vezes, estudar bastante, para que a gente consiga todo o conteúdo dele. Nós vamos fazer uma reflexão baseado no geral e dizendo o seguinte, que Joana de Ângeles busca nesse livro nos lembrar, né, da nossa existência, da nossa experiência aqui no planeta. Ela então vai deixando bem claro para nós que nós temos aquele eu, né, aquele eu que é aquela personagem que nós estamos vivenciando nessa existência. Baseado nisso, o que nos diz a doutrina também? Que em cada encarnação, aqui nós estamos para que a gente possa, né, com todo esforço, né, da nossa família, nos reeducarmos. A doutrina, inclusive, deixa bem claro que nós podemos, né, absorver todo o ensinamento novo que a nossa família nos traz, e também, junto a isso, nós temos aquilo que a sociedade nos oferece, ou seja, a cidade que moramos, os amigos que nós temos nas escolas, tudo isso vai fornecendo para aquele espírito que está ali crescendo, que somos nós, conteúdos para que a gente possa o quê? Ter uma nova posição na vida, uma nova maneira de agir, né? Para que a gente fortaleça também valores, né? E a Joana, então, nos chama a atenção para o momento que nós estamos vivendo. Quando ela fala do momento, em que estágio estamos no planeta Terra, né? Então, nós vemos que o planeta Terra já teve uma evolução muito grande. Então, nós temos muito conforto em alguns lugares, né? Nós temos uma educação bastante forte, nós temos uma evolução na ciência, na questão da medicina, em tudo. Tudo foi melhorado, tudo é resultado dos outros que vieram, né, antes de nós e que com isso nós vamos assim aprimorando, aprendendo e melhorando cada vez mais. Mas paralelo a isso também, nós temos regiões em que a dificuldade financeira é muito grande, a condição de estudo é muito precária, a alimentação é precária. Então nós temos realmente no planeta Terra um conjunto diversificado de situações e de oportunidades. Muitas vezes a gente pode até pensar, né? Mas é injusto isso? Aí a doutrina nos mostra que não, né? Que nós temos, assim, nós iniciamos, assim, bastante primitivos e nós vamos conquistando, através do nosso esforço, né, condições melhores. Então, existe realmente uma condição individual e existe aquela condição em grupo. Então, a sociedade vai evoluindo, a cidade vai evoluindo, o mundo vai evoluindo. E cada espírito está num estágio de evolução. Por outro lado, a gente sabe o que a Joana fala nesse livro a gente poderia perguntar assim, eu lendo o que ela colocou, faria a pergunta, né, que a gente sempre faz na nossa vida. Quem somos nós, na verdade? Então ela diz, nós somos essa persona, né, que nós estamos aqui vivenciando agora?
Não, o nosso verdadeiro eu é aquilo que está, né, guardado lá no nosso espírito. Então, nós, espíritos encarnados, estamos vivenciando o momento, aquela persona do momento. Mas no nosso inconsciente, nós temos valores, todos aqueles valores que nós fomos conquistando em outras encarnações. Temos coisas que são coisas que nos impulsionam para o bem, coisas boas. E temos também situações que nos deixaram, né, de forma, uma culpa, muitas vezes uma revolta, uma não aceitação daquilo que nós vivenciamos, que muitas vezes a gente não acha que somos responsáveis, nós culpamos às vezes os familiares, mas são coisas que estão lá no nosso inconsciente. No momento que nós encarnamos, né, nós olhamos a sociedade que nós estamos, né, o momento que nós chegamos. E aí, aquilo nos encanta, né? Então, se nós estamos num ambiente de muita agitação, que é o que o nosso planeta tem hoje, né? Com tantas informações, quantas situações, então nós encontramos mil possibilidades da gente fugir, né, daquela vida simples, daquela vida organizada, do foco, vamos dizer assim, que a doutrina diz, que nós temos que ter, que é a nossa evolução. Então, nós lembramos que Jesus já falou, né, da porta estreita, da porta larga. Então, nós vamos refletir e ver que esse planeta tem lá tudo para nós escolhermos. Qual a porta que nós vamos escolher? Então, muitas vezes, apesar de termos uma formação na nossa casa adequada, toda a orientação razoável, que nada é perfeito, muitos de nós escolhe, né, aquele lado que é mais fácil. Então, se eu fico encantada com o mundo material, com as coisas desse mundo, o que eu faço? Eu escolho esse lado das festas, dos passeios, de conseguir mais dinheiro. E muitas vezes nós vemos que as pessoas se perdem exatamente por buscar esse lado, né? De conquistar destaque, de conquistar mais conforto, de ter poder. Então, essa porta larga que Jesus nos alertou, ela é uma tentação, né? Porque a gente fica encantado. Então, se nós não tivermos uma boa estrutura, né, nós podemos escolher esse lado, que é aquilo que a gente vai se iludindo, que a gente vai ter mais alegria, mais felicidade, vai aproveitar a vida. Por outro lado, nós também podemos notar que muitos que estão numa região, né, de maior dificuldade, de pouco poder aquisitivo, realmente de luta para sobreviver, até para se alimentar, também observando esses outros que vivem nessa condição tão que se imagina fácil, podem se revoltar. Então buscam o caminho da revolta, né? De buscar de forma ilegal ter aquilo que os outros têm. Então nós vemos nossos irmãos perdendo a encarnação, né? Vamos dizer assim, entre aspas, perdendo, indo por caminho mais difícil por escolher essa condição. Muitas vezes acabam sendo presos e aí a vida vai ficando mais difícil e a gente vai comprometendo a nossa encarnação. Aí a gente até poderia dizer assim, mas então, e aqueles que têm essa oportunidade, que têm uma condição melhor, estariam felizes? Ela também mostra que não, que muitas vezes, mesmo tendo toda a condição para que a gente fique numa situação de aceitar a vida, de agir, vamos dizer assim, escolher um caminho que seria ideal, também sente um vazio dentro de si, né? Um vazio, algo que não explica a vida, né? E aí a pessoa busca aquilo que também oferece com facilidade, que é o álcool, o cigarro, fuga, né? Fuga daquilo que não sente, né, de completo dentro de si. Então, como é que a criatura neste mundo pode se sentir bem? Então, só pode se sentir bem, na verdade, se tiver uma condição de educação com base também religiosa, né? Com uma visão de justiça, com uma visão, como Jesus disse, de amar a si e ao próximo. Como é que eu enxergo o meu próximo?
né? Como é que eu me posiciono na vida? Então, essas angústias, né, que nós temos dentro de nós, fora as questões que nós trazemos, como ela diz que está lá no nosso inconsciente, em determinados momentos da nossa vida, né, nós temos uma reação que às vezes a gente não esperava. Às vezes parece que é uma pessoa pacífica, uma pessoa sem grandes problemas, mas algo, né, que acontece ali no meio em que vive, na sociedade, faz com que a gente perca o equilíbrio com alguma coisa que disseram, com uma forma de olharem na gente, com uma forma de nos tratarem de forma diferente, ou eu me sentir desvalorizado, eu posso ter uma reação que pode trazer grandes problemas. Muitas pessoas se comprometem até na questão da parte sexual, com a sua esposa, com a namorada, que se acha que tem que ser dono daquela criatura, o ciúme. São questões que estão lá no nosso inconsciente, né? Que nós temos que trabalhar. Por isso que ela diz que em determinados momentos da nossa vida, nós temos que ter uma assistência médica não só para o nosso físico, mas também para o nosso lado emocional e para o nosso lado espiritual. O lado espiritual, na verdade, nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que ele é fundamental, porque de acordo com a nossa condição espiritual, o nosso equilíbrio, nós temos aqueles amigos desencarnados ao nosso lado que também estão prontos a instigar a gente para o lado negativo, semelhante ao deles, né? Nós não temos só os amigos espirituais que nos ajudam quando a gente dá aquela abertura, aquela condição para que nós possamos ser assistidos, para que a gente possa ser amparado. Não, nós também temos aqueles inimigos que nós conquistamos em outras vidas. Tudo isso nós temos que lembrar, não é? Nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos uma pleiade de espíritos ao nosso redor, assim como temos pessoas encarnadas ao nosso lado. Encarnados que são amigos, encarnados que nos invejam, encarnados que nos admiram. Então, é uma pluralidade, né, de situações e que nós individualmente temos que trabalhar isso, né? Nós não podemos deixar com que o mundo, esse barulho do mundo, nos tire do nosso foco, né? Que nos desequilibre. Então, o nosso problema não é só dentro da nossa casa. Nosso problema não é só em sociedade que vivemos. Nosso problema maior, diz Joana de Ângeles e a doutrina espírita, nós sabemos que isso é uma verdade, é aquilo que temos dentro de nós. Quem somos nós? Quantas coisas fizemos? Quantas coisas conquistamos? Quantas coisas nós fizemos que a nossa consciência nos cobra? Então, tudo isso faz com que a gente esteja sempre numa corda bamba, né? Que a gente esteja sempre sem muita noção daquilo que nós queremos, né? Daquilo que nós estamos fazendo. Então, por isso que nós temos que ter aquele pensamento, né? E aquela escolha nossa, que nós devemos nos conhecer. Quem somos nós verdadeiramente? Para isso, nós temos que estudar. Estudar, sim, estudar a doutrina espírita, estudar as questões psicológicas, estudar o meio que vivemos, observar as pessoas, não para apontar, mas que a gente possa ter uma ideia do meio que vivemos e como é que deve ser a nossa postura para que a gente não se comprometa, né, individualmente e que também não possamos prejudicar os outros. Nós estamos, nesse momento, vivenciando essa pandemia. Essa pandemia, nesses 8 meses, mais ou menos, que nós estamos nela, tem trazido muita dor, tem trazido reflexão. Não é castigo, né? Que muita gente fala, castigo, não agiu bem a humanidade. Não, nós criamos, né, uma vibração em torno de nós que agora nós temos que dissipar, que nós temos que encarar, né? As doenças, elas vêm para chamar a nossa atenção, para que a gente possa refletir, para que a gente possa mudar a atitude. Então, mesmo nessa pandemia, nós temos condição de amparo, né? O plano espiritual está ao nosso lado. Não é só na casa espírita, né? Não é só dentro da nossa casa. O plano espiritual, a equipe espiritual, os espíritos que nos dão assistência,
eles estão sempre presentes, basta que a gente possa entrar em sintonia, basta que a gente tenha fé, que a gente tenha confiança, né? E outros momentos a humanidade já encarou com doenças terríveis, com sacrifícios. Então, não é algo excepcional que nós estamos passando. É um momento que nós precisávamos e que nós conquistamos, por bem ou por mal, para o nosso aprendizado. Então, nós temos aí a medicina. Nós vemos até que a vacina está chegando, não é mais rápida, que antigamente demorava. Tudo isso que é conquista, né, da humanidade, daqueles que estudam, que se esforçam. Então, nós temos que ter essa visão, né, de gratidão pela nossa encarnação. Então, Joana de Ângeles pede que a gente procure se conhecer, busque se conhecer, busque se analisar, e que a gente tenha meta, né, e que a gente tenha, né, caridade com aqueles que estão numa situação pior, vamos dizer assim, mais difícil do que nós, que a gente não aponte as pessoas, porque nós já passamos situações semelhantes. Tem um trecho do livro que eu vou ler para vocês, que ela diz assim, que fala da saúde, né? Ela fala assim: a saúde legítima não é algo que se busca fora da própria realidade, qual o medicamento que se encontra numa farmácia aguardando para ser utilizado. Trata-se de um esforço que o paciente tem o dever de empreender, a fim de alterar o quadro de considerações em torno de si mesmo e dos outros, da natureza e das suas leis, de forma a identificar-se com o eu profundo e avançar no rumo das conquistas íntimas, imponderáveis e valiosas para a sua harmonia. Então veja, quando a doutrina espírita fala, inclusive, das doenças, das questões das doenças, ela deixa bem claro que cada um de nós é responsável, de acordo com aquilo que nós vivenciamos, com a doença que nós temos que encarar. Todas as doenças, não só essa de agora, né? Todas. Então, tudo é fruto da nossa maneira de pensar e de agir. Não é só o alimento que nos traz doença ao corpo. Não é só, mas também a nossa forma de pensar, né? Então, nós temos que ter, para ter corpo são, nossa mente tem que ser sã. Então, por isso que os nossos pensamentos têm que ser bons pensamentos, positivos, de caridade, de amor com as pessoas. Então, isso depende individualmente de cada um de nós. E nós observamos também nessa pandemia que muitos jovens passam sem perceber. Outros têm problemas sérios, mesmo jovens. Idosos que, mesmo já com todo o seu órgão já assim, bastante, né, decaído e tudo mais pela idade, muitos superam a doença. Então, aí também existe um segredo, né? É o segredo da condição espiritual e do tempo que cada um de nós, né, recebeu para trabalharmos nessa encarnação. Lembremos sempre disso. Qual é o tempo que nós temos? Quem somos nós e qual é o tempo que nós temos? Que a gente saiba aproveitar esse tempo, que a gente tenha que ter paz de espírito e confiança. E mais um trechinho que eu peguei, que ela diz assim: o espírito é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem. Então, veja, tudo depende, né, da nossa forma de encarar a vida, de aceitar as dificuldades, de fazer as nossas escolhas. Então, é aquilo que a doutrina diz, o livre-arbítrio é fundamental. Então, vamos refletir que nesse período que nós estamos passando, que estamos chegando, né, agora que a gente festejava o Natal, que todo mundo fala, vai ser um Natal diferente, será um Natal diferente, sim. Nós temos que lembrar, né, daqueles que se foram nessa pandemia, aqueles que têm os parentes que se foram, que tem que buscar um conforto e aceitação. Temos que compreender aqueles que estão ainda passando pela pandemia, vamos ter pessoas nos hospitais, nós temos aqueles que estão isolados, quer dizer, nós temos um Natal diferente. Nós temos um Natal que exige muita reflexão, mas também temos que lembrar que sempre nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que nós estamos vivenciando, que nós possamos ser gratos
pelo tempo que nós tivermos, pela situação que nós encararmos, que a gente tenha fé, confiança e serenidade nesse Natal. Vamos confiar, né? Agora então, depois da nossa reflexão, nós vamos passar para aquele momento das vibrações, né? Que nós buscamos sempre dentro de nós, todo pensamento de amor, de carinho, transferindo vibrações de amor. Então nós vamos lembrando, pedindo a Deus, lembrando de Jesus, a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que assiste o Lar da Família Cristã. Nós vamos pedindo por todos aqueles que se encontram, né, doentes em suas casas ou nos hospitais, especialmente por aqueles que estão passando por essa doença, dessa pandemia, né? Que eles possam ser assistidos, que eles possam ser amparados, que eles se sintam fortalecidos, que não se desesperem, que tenham confiança, né? Vamos também lembrando dos enfermeiros, dos médicos, todos aqueles que estão ali na frente, né, dessa batalha, dessa doença, que eles também possam ser fortalecidos, que eles possam ser amparados, que eles possam ter confiança, pedindo também pelos familiares dessas pessoas que estão tão preocupados com eles, que estão ali na frente, então que eles também sejam, nesse momento, assistidos, amparados e fortalecidos. Vamos lembrando sempre das crianças órfãs, das crianças que não têm família, que muitas vezes vivem pelas ruas, que eles possam também encontrar serenidade, paz e alguém que possa assisti-los melhor. Lembrando também daqueles idosos, que às vezes são esquecidos nas suas casas, outras vezes nos asilos, e nessa pandemia também, que essas pessoas que passam nesse momento por dificuldades, que eles também possam ter, né, fé, que eles possam se sentir mais amparados. Vamos lembrando daquelas pessoas que estão desempregadas, né, diante dessa economia que teve esse reflexo no mundo inteiro. Então que também possam encontrar pessoas, familiares, que assistam a esses que no momento estão passando por esse desemprego. Nós vamos lembrando também de todos que são assistidos no Lar da Família Cristã, né? Mesmo à distância, todos aqueles que sempre entram em contato com a equipe espiritual, né? Que peçam auxílio à equipe espiritual do Lar da Família Cristã. Então, todos assistidos nesse momento, que sintam essa vibração de amor, de cura, de serenidade. E vamos lembrando dos trabalhadores da casa, que também estão afastados, né? Quem dirige a casa, todos que dirigem, que também possam, né? Que possamos ter esse mês que nós lembramos tanto, sempre mais de Jesus, né? Que nos ligamos mais à espiritualidade, que seja um ano de muito aprendizado. Foi um ano difícil, mas que esse aprendizado fique forte no nosso coração, que a gente possa ter sempre na mente a serenidade de entender que nada é por acaso e que tudo que nos acontece é para que a gente possa ter, né, um resultado de mais confiança, de mais fé e de vontade, né, muita vontade de agradecer a encarnação que nós temos. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós encerramos nosso Evangelho. Agradecemos a equipe espiritual que nos assiste, agradecendo a Deus, a Jesus, por ainda podermos estar aqui mais uma vez e rogando que na próxima semana todos nós, né, possamos nos reunir novamente online, já que não podemos estar presencialmente, e que possamos continuar lutando para a nossa melhoria física e espiritual. Que assim seja, graças a Deus, sigamos em paz.